Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Eu fico feliz, mais uma vez, pelo privilégio, de estar aqui na casa do Senhor, para trazer uma mensagem colocada pelo próprio Espírito Santo no meu coração, para que a gente venha. Na verdade, não é nem uma pregação, na verdade, hoje vai ser uma meditação, e uma reflexão. É o que Deus colocou no meu coração hoje, porque hoje é um culto de libertação e nós precisamos ganhar tempo. Mas eu quero agradecer aqui o pastor Vanderlei, meu pastor, pela confiança de mais uma vez na tribuna, e quero dizer que eu me sinto muito feliz, porque toda vez que eu pego o microfone, eu estava dizendo para minha esposa em casa: poxa filha, quando eu penso em pregar, fico tremendo, o coração acelera. Não sei o que é isso, mas dá um nervoso tremendo. A responsabilidade de estar aqui do lado de cá é muito grande. E eu quero agradecer ao Senhor por eu estar aqui hoje, mesmo assim trêmulo, com medo, fraco. Porque toda vez que eu pego o microfone aqui, eu lembro de onde eu saí, de onde Deus me tirou, quem eu era, onde eu andava, aonde eu estaria nesse momento, aonde eu estava. E hoje eu estou aqui. Por isso, Senhor, toda a Ti, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado. Mas, meus amados, essa palavra, ela é uma das palavras mais lindas que eu acho na Bíblia. A Bíblia é toda linda, mas essa palavra chama muito, arde muito meu coração. E terça-feira pela manhã, às 7 horas, nós fomos ali no monte da Várzea das Moças, junto com a equipe de oração aqui do Círculo de Oração. E ali Deus colocou no meu coração essa palavra. E eu vou falar sobre isso aqui, nesta noite. E eu quero que você preste bastante atenção, porque essa é a receita para quem quer ir para o céu. É essa observância. Você já ouviu muito essa palavra, mas a palavra do Senhor diz que ela se renova a cada dia. Está em Mateus 5. Eu convido os irmãos para ficar de pé, para a gente fazer a leitura das Santas Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor no Sermão da Montanha. Coisa linda, irmãos, coisa linda. Medite, acompanhe. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentado, se aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: olha que coisa linda, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu vou ficar aqui até o 8, para a gente não se estender mais. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Jesus se achega ao monte, os seus discípulos se aproximam e ele começa a dar essas instruções, que na verdade aqui é uma receita para que a gente possa alcançar o reino dos céus. E aqui no primeiro ele fala sobre como eu mexo muito com obra, trabalho na área de obra, não sou pedreiro não, sou curioso, mas nós vamos fazer aqui uma reflexão de uma construção sólida. O que é uma construção sólida, Eu estava vendo a reportagem antes de vir para cá sobre esse furacão que atacou agora a Flórida, e estava vendo as construções que é feita lá. Muitas casas são de forro de gesso, elas são muito frágeis, vem vento e derruba. Tem umas lá que eles colocaram umas colunas bem fortes, ficou no alto, o vento não conseguiu derrubar. E a nossa vida espiritual também, ela tem coluna.
A nossa vida espiritual ela tem que ser sólida. A nossa fé em Cristo, ela não pode oscilar. Porque com Jesus, a palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. Passou disso a procedência maligna. Não dá para cochear dois pensamentos nos últimos tempos. Por quê? Porque não temos mais tempo. Não temos tempo. Jesus está às portas. Noé pregou 120 anos dizendo que ia chover. Eles diziam, Noé é maluco. Veio a água. Nós estamos fazendo, nós somos os Noé moderno. Nós não estamos pregando de novo mais, mas estamos pregando a volta de Jesus Cristo. E muitos não estão acreditando, como também não acreditaram em Noé que ia chover. Esse é o cenário. Mas nós precisamos solidificar a nossa fé, a nossa vida cristã em Jesus Cristo. A pedra angular, já está aí em Mateus 5, versículo 3, né? Diz assim: os humildes, a humildade, né? Pobre de espírito são aqueles que têm e vivem como se não tivessem. Quem são e vivem como se não fossem? São os dependentes da graça bendita do Senhor. São os desprendidos em relação a tudo. Ninguém consegue construir um projeto de vida que vale a pena com orgulho, soberba e presunção. Está escrito: Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Lá em Tiago 4,6 você vai ver que Jesus Cristo, ele fala isso. E eu me maravilho porque a palavra do Senhor é rica nesses detalhes, né? Porque aqui, aquele que deseja construir um projeto de vida duradoura, segura, precisa acompanhar e observar o sermão da montanha e colocar esses princípios em pauta. Por quê, irmãos? Tem princípios que não podem mudar. Princípios que Jesus Cristo coloca que é imutável. Nos últimos tempos nós vemos aí querendo mudar o que Jesus Cristo não muda. Primeiro ponto, a humildade. Ninguém consegue construir nada sem humildade. Jesus está dizendo aqui que a humildade é o caminho do céu. Sem a humildade não conseguimos fazer nada. A soberba, a presunção, temos que nos esvaziar. Um dos pontos. Ponto 2: quando fazemos uma construção, a primeira é a humildade. A gente procura um piso para colocar na nossa casa, né? Piso bom. E aqui, no versículo 5, você vai ver aí, Mateus 5, que fala sobre a melhor, Mateus 4, aí no versículo 4. O melhor piso é a sensibilidade. A sensibilidade. Em qualquer área da vida, o caminho acaba quando acaba o poder do choro e do arrependimento. Quem perdeu o poder do choro e do arrependimento, perdeu a possibilidade de ter um caminho novo. Os sentimentos mais criativos é o do arrependimento. O arrependimento é sentir tristeza, confessar, abandonar o erro. O choro, o arrependimento, tem pessoas que não conseguem mais se arrepender, não sente mais a presença do Senhor, não tem mais sensibilidade do Espírito. O piso, nosso piso, o piso sólido é a sensibilidade. Sensibilidade é o que, presbítero? A voz do Senhor. Sensibilidade ao amor de Cristo. Sensibilidade à voz do Senhor. Sensibilidade a quebrantar o coração, chorar diante de Deus. Quanto tempo faz que você não chora diante do Senhor? Quanto tempo faz que você não consegue derramar uma lágrima perante ao Senhor?
insensibilidade. O adversário está colocando insensibilidade em nossos corações. A gente vê uma cena trágica na televisão, que é só o que tem, a gente já não consegue mais sentir. Por quê? Nosso coração está começando a ficar insensível. Então, o piso de nossa vida espiritual é a sensibilidade. Sensibilidade ao Espírito de Deus. Agora precisamos também amarrar essa obra aí. Para amarrar precisamos de cinta, irmãos. Cinta é aquele vergalhão que nós colocamos aí, ó, para segurar a laje. Cinta. Se a nossa casa não tiver estrutura, ela desaba. E aí ela rui sobre as nossas cabeças. Precisamos de cinta, amarração. E essa cinta é disciplina. A cinta é a disciplina na nossa vida. Está aí no versículo 5. Mansidão, autocontrole. O que amarra essa construção é a força da disciplina. Em certos sentidos, mansidão é a decidência de qualquer violência. Ninguém tem a possibilidade de construir nada duradouro com o coração absolutamente indisciplinado. A mansidão é ter as rédeas do coração em nossas mãos. Rédea dos corações, rédea do coração em nossas mãos. Quem é da roça aqui sabe que o cavalo ele é um potente animal. E para controlar ele é necessário ter as rédeas, porque senão ele é indisciplinado. Ele arrasta tudo e vai para cima. Então é colocado nele uma rédea para que o condutor tenha o controle total do caminho para onde ele quer que esse cavalo conduza ele. Aqui fala sobre disciplina. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso, faz muitos planos, e tem muita gente se enganando. Eu senti no coração. Epa, sentiu no coração? Você tem que ter as rédeas do seu coração, porque sentir a gente sente sempre. A gente sente vontade, sente emoção. Vontade é uma coisa que dá e passa, mas você tem que ter o controle do que você vai fazer, o controle do seu coração. Disciplina, ela é a amarração da nossa obra, é que vai sustentar esse telhado espiritual da nossa vida. Então temos que ter disciplina. E as colunas? Sem coluna é impossível. Sem coluna tem que segurar essas cintas. Tem que cortar a coluna para segurar as cintas, para aí vir a laje. E essas colunas, está aí no versículo 6, é a justiça de Deus. A justiça. Jesus usa a linguagem da sede para falar de algo que é especial, que é de alimentar-se. A fome impele o indivíduo a buscar a comida. Sem justiça não se constrói nada. Justiça aqui é a atitude justa e reta que o homem assume diante do Senhor na face de Deus. É a compreensão intuitiva de Deus, é a comunhão e o seu natural transbordamento na vida cotidiana. Justiça. Meus amados, precisamos ser justos. A coluna que sustenta a nossa vida é a justiça. Precisamos ser justos diante do Senhor, homens honestos, íntegros. Nós vimos aqui a prestação de conta aqui no culto passado. Isso é justiça. Está fazendo justo aquilo que Deus coloca. E nós não podemos ser injustos com o Senhor. O Senhor tem sido justo, mas nós somos falhos. Então essas colunas que sustentam a nossa vida espiritual é a justiça. Não podemos ser injustos em julgar, principalmente aquilo que a gente desconhecemos. Então a coluna da nossa vida, justiça. E vimos aqui também a justiça faz do humilde um ser com espírito nobre. Ao invés de ser um fraco,
A justiça faz quebrantado um ser digno e forte. A justiça faz o manso ser corajoso. Você vê a justiça? Lá no meu trabalho eu costumo dizer para o meu colega e os colegas lá, que a gente trabalha com a verdade, porque quando você trabalha com a verdade não tem do que você se envergonhar e nem abaixar a cabeça para ninguém. Ou seja, o homem justo. Nós temos um problema de rendição do nosso trabalho. O pessoal costuma render a gente lá sempre depois do horário, mas eu rendo sempre antes. Eles rendem meia hora depois, eu rendo todo mundo meia hora antes. Por quê? É justiça. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que ser justos. Nós temos que fazer a diferença. Porque nós somos servos do Senhor. E uma candeia para que eu disse, lamparina, um lampião, ela é acesa para quê? Para alumiar, para clarear. Você não pega um lampião, uma candeia e coloca embaixo da cama. Você não esconde ela, não. Você pega uma candeia, uma luz e coloca para poder alumiar. E você é candeia por onde você passa. Você é luz. Você é um lampião. Você tem que brilhar onde? No meio das trevas. Se o próprio Jesus diz para não pagar o mal com o mal, eu não posso fazer realmente o que eles fazem comigo. Por quê? Porque eu represento a Jesus Cristo. E é lá no meu trabalho que eu tenho que representar Ele. É aqui na igreja que eu tenho que representar o Jesus. É lá na rua, é na faculdade, é no meu trabalho. Eu não posso ser só crente aqui. Eu não posso só chegar aqui bonitinho, cheirosinho e falar um monte de palavras. Não. O testemunho e a sua vida lá fora é quem vai dizer o seu grau. Ou seja, a sua espiritualidade vai dizer quem é o seu Deus e a quem você serve. E aonde está o seu coração, a disciplina do seu coração. Seja justo, principalmente com Jesus e com você mesmo. Seja honesto, faça o que é certo, porque Jesus Cristo está voltando, e é isso que vai fazer você entrar no céu ou não. As suas atitudes, as suas palavras, a sua conduta. Justiça. O melhor tijolos. Precisamos também fechar as paredes. Não podemos fazer só a coluna, as vigas, as cintas, o chão e como é que vai fechar as paredes? Precisamos de tijolos. Então o que a gente faz? A gente procura os melhores tijolos. Ô Breno, por favor. Então, meus amados, aqui os melhores tijolos é a solidariedade. Lá em Mateus 5, versículo 7, aí na sua Bíblia. Ninguém vive em família sem uma atitude de misericórdia. É com a misericórdia que se lida todos os dias, com as habilidades e com as incoerências dos outros que vivemos todos os dias. Quanto mais o homem dá na horizontal ao próximo, mais recebe na vertical de Deus. Não adianta apenas fazer o bem, é preciso ser bom. Você pode fazer o bem, mas não ser bom. Mas é impossível ser bom e não fazer o bem. Fazer o bem é amar o próximo, e ser bom é amar a Deus. Meus amados, a palavra de Deus diz que uma árvore boa, ela é conhecida pelos seus frutos. E uma fonte que jorra água, ela não pode jorrar água salgada e água doce. Ou jorra água doce, ou jorra água salgada. Tem pessoas que até cochicham dois pensamentos, até diz que é bom, mas as suas obras não demonstram, não condiz com ali a sua postura. Você pode até ser uma pessoa boa, mas você não faz nada para ajudar outras pessoas. A palavra de Deus diz que a obra sem a fé, ela é o quê? É morta. Você tem que ter fé
Você tem que ser bom e você tem que fazer. Tem que ter empatia com aquelas pessoas que necessitam. Então, meus amados, precisamos desses tijolos que é a solidariedade. Solidariedade. Está aí 7. Eu quero a melhor cobertura. As telhas. Falamos do chão, falamos das paredes, da coluna, da cinta, mas tem que fechar o telhado, porque senão vem a chuva e enche tudo d'água. A sua vida não pode ficar descoberta. Não é verdade? E a melhor cobertura desta casa, as telhas da transparência. Está aí no versículo 8 aí, ó. Transparência, olha a telha que é para ser colocada na sua casa espiritual. Ou seja, na nossa vida espiritual. Telha transparente. Jesus fala aqui dos limpos de coração, que olham da cama para o céu e vê a Deus. Há uma clarabóia transparente. É um coração limpo, uma consciência limpa, que pode nos dar essa visão de Deus. Em família, lá no Salmo 24, versículo 3 e 4, diz assim, ó: singeleza de mente, ou seja, mente limpa, pura. Quando dizemos servimos a um só Deus, um só Espírito, é a nossa consciência, a nossa mente. Tem pessoas, principalmente onde trabalham por aí, que elas têm dificuldade para dormir, insônia, não conseguem dormir, pensam 24 horas em suicidar-se. Aproveitando aqui o ensejo para você que está me assistindo aí, não tire a sua vida. Jesus Cristo tem vida para você e solução para os seus problemas. Mente suja, mente muito bagunçada, perturbada. Por quê? Não consegue dormir porque a mente dela é uma mente que não é transparente. Aqui diz que nós temos que ter uma clarabóia, aquele telhado tipo de vidro transparente, e você deita na sua cama e você vê Deus lá no céu, principalmente no meio da sua família. Você tem que ser uma pessoa transparente, coração limpo, coração puro. Olha o telhado que tem que ser na sua casa. Você tem que olhar para o pastor e dizer assim: esse é um de Deus. É transparência. Por quê? Porque do meu pastor Vanderlei eu posso falar com propriedade. Antes dele ser pastor, a gente trabalhamos muito nessa igreja e eu conheço ele de perto. E desde que eu conheço ele até hoje, ele nunca mudou a postura dele, nem depois que virou pastor presidente dessa igreja, do campo. Transparência. O homem é o mesmo aqui, ele é o homem de Deus, é lá, é em todo lugar. Humildade, transparência. Nós temos que ser transparente, verdadeiro, mente limpa, mente tranquila. Eu tenho certeza que ele deita na cama lá, tranquilo, porque a certeza de estar acertando o alvo. Pode nem acertar na mosca, mas está tentando. Estamos aqui para tentar acertar. Então, a transparência é o nosso telhado. As pessoas têm que olhar para você e ver certeza, ter verdade, transparência. Não é verdade? Porque tem pessoas que estão na igreja, ficam brigando por um cargo, e aí quando consegue, ele é um excelente diácono ou um excelente presbítero. Quando ele é consagrado a pastor, acabou o homem de Deus. Fica arrogante, mentindo, não fala com mais ninguém, acha que é melhor do que os outros. E aí, cadê a transparência? Cadê o amor de Cristo? Homens e mulheres de Cristo têm amor, têm carinho, sensibilidade. E o telhado de nossa vida espiritual tem que ser transparência. Estou fechando, pastor? Transparência do Senhor. A melhor cobertura dessas telhas das transparência. O Sermão da Montanha diz que Jesus Cristo ele pregava o amor, ele pregava a vida, mas nós vemos lá no deserto também que ele levava também o alimento. Ele pensava nas pessoas,
Ele não gostava de despedir ninguém de mãos vazias, com fome, com sede. Chama Filipe no deserto e diz: Filipe, alimenta o povo. Filipe diz: Senhor, mas como? No meio do deserto não tem nada. Padaria mais próxima, 3 meses de viagem, a pé. E mesmo que eu conseguisse chegar numa padaria, jamais conseguiria pão para 3.000 mulheres e crianças e idosos. E aí Jesus vai e diz: o que é que tem aí? Os peixinhos e os pães. Meus amados, nós estamos falando aqui de coisa sobrenatural. O que eu quero dizer aqui é que não importa quem você é, o que você tem. A luta hoje é pela sua alma. O valor é a sua alma. Nós temos visto aí muita gente partindo, indo embora, e a gente não sabe para onde vai a alma dessas pessoas. Eu só sei dizer uma coisa: o corpo vai para a terra, volta para o pó, porque do pó viemos, para o pó iremos. O Espírito de Deus, o fôlego de vida, volta para o Senhor. Mas a alma, ela é preciosíssima. É essa que vai ser julgada no grande julgamento final. E a luta hoje é pela sua alma. E quanta gente tem feito ouvido de mercador, não tem ligado para a manutenção da sua alma. Se preocupa com beleza, vai no salão de beleza, fica toda bonita ou bonito, compra carro novo, casa, procura, uma busca desenfreada por bens materiais. Mas o principal, o mais valioso, porque a palavra diz que uma alma, quando aceita Jesus Cristo, ela é mais valiosa do que todo o ouro e toda a prata desse mundo. Olha o valor da sua alma. E tem gente dizendo: eu sou nada, eu sou pó, cinza. Você é a melhor obra que Deus fez. Você é pedra preciosa. A luta todo dia, quando você está dormindo, é pela sua alma. Você quer ver como a sua alma é valiosa, preciosa? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Só um pedacinho, já estou fechando. Ele foi chicoteado, caçado, humilhado, cuspido, despido e crucificado. E ali enfiaram a lança na sua barriga. Aí eu pergunto: por quem Jesus Cristo fez isso? Por quem e por quê? Meus amados, Ele fez isso por você. Para que você tenha o direito de estar aqui hoje, para que você tenha o direito de entrar no céu e tenha a vida eterna com Ele, e entre pelas portas da frente, de cabeça erguida. Por isso Ele entregou-se como ovelha muda levada ao matadouro, e ali foi crucificado. E cada gota do sangue dele é o valor que tem a sua alma. Aquele sangue escorrendo no madeiro na cruz do Calvário. E o amor de Cristo excede o nosso entendimento. Que antes dele morrer, ele olha para baixo e vê ali os seus assassinos rindo, zombando, e ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Esse perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, é porque Jesus, ele estava vendo outras coisas. Quem é que estava por trás deles? Então a palavra do Senhor hoje é: amai o seu inimigo, orai por ele, orai pelos que perseguem. No final ele fala: porque os profetas de Jesus foram perseguidos. Olhar de amor, olhar espiritual. Nós não podemos ver e nem andar como anda o mundo. O mundo só vê violência. Nós temos que olhar amor, nós temos que estar aí, porque olha aqui, ó. Se você olhar para mim aqui, com o seu olhar humano, olhar carnal, você só vai ver, sabe o quê? Falhas. Mas eu quero agora que você olhe para mim agora com o amor de Jesus Cristo. Olhe para mim agora com o coração, com sensibilidade, com o olhar que Cristo olhou na cruz do Calvário ali para aqueles confessores. Aleluia.
E aí você vai ver o quê? Você vai ver as minhas qualidades. Então que nós possamos sair daqui nessa noite, olhando para o nosso irmão, esquecendo as imperfeições, as falhas, e olhando para cada um de nós, como se fosse superior a nós mesmos. Que nós possamos sair daqui olhando as qualidades e não as falhas. Que Deus abençoe, que nós possamos ficar firmes com o Senhor e que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos podem glorificar por essa palavra? Aleluia. Meus irmãos, Deus fala de várias maneiras no nosso meio. Deus fala para cada um às vezes que precisa. A palavra diz que ela é como espada de dois gumes. Então ela fala para quem precisa e para quem não precisa. Mas todos nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Se você está nesta noite aqui foi convidado, que ainda não tem encontro com Jesus, ainda não tem certeza de salvação, você que ainda foi convidado para ouvir uma palavra nesta noite, a palavra de Deus nesta noite falou no coração. Jesus diz assim: eu estou voltando. Jesus está às portas, Jesus está já vindo, porque os acontecimentos desses últimos dias são acontecimentos que apontam para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. A Bíblia fala que só há dois caminhos para o homem: o caminho do céu e o caminho da perdição. O caminho para o céu é apertado, é estreito. É verdade, aleluia. A porta é apertada, é estreita. Há um caminho largo, há uma porta espaçosa. A Bíblia diz que há muitos que entram por ela. E esse caminho largo, essa porta larga, espaçosa, é que conduz à perdição. E muitos não estão observando, meus irmãos. A porta estreita, apertada, poucos são aqui que encontram essa porta, meus irmãos. E essa porta conduz ao céu, conduz à vida eterna. Essa porta que Deus deixou aberta para o homem escolher-se, que não há outro caminho para o homem se não for através do Espírito para o céu. Há um ditado que diz, que todos os caminhos levam a Deus. Completamente mentira. Isso é mentira. Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 6, não fala a memória: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há outro caminho, meus irmãos. O céu existe, o inferno também existe. Lá em Provérbios diz que o homem mau não conhece o juízo de Deus, mas nós conhecemos o juízo de Deus. E um dos juízos de Deus é esse, que haverá justiça para aqueles que ouvem a palavra de Deus e não creem na palavra de Deus. Será triste, meus irmãos, naquele grande dia, que o homem será lançado, não por conta de Deus, mas por desobediência, por não acreditar no Evangelho que nós pregamos. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus está voltando. Ontem uma reportagem sobre esse furacão dos Estados Unidos apavorou muita gente, pessoas se desesperando lá, estocando comida, fazendo, como se diz assim, da sua casa, tentando proteger. O desespero, o medo, mas ainda não é o fim de tudo ainda. O fim de tudo é para chegar. A história da humanidade está ao fim, mas que Deus tenha misericórdia. Se tem alguém para Jesus nesta noite, não passe para Jesus nesta noite aceitando, não é trocar de religião, mas é crer em Jesus Cristo como seu Salvador, que meu irmão falou aqui nesta noite. É a morte de Jesus Cristo para a salvação do homem, é a morte de Jesus Cristo, o sofrimento dele para que nós não sofrêssemos, mas tivéssemos da vida eterna. O céu tão maravilhoso. Lá não haverá dor, não haverá range de dente. Aleluia. Lá não haverá sofrimento, meus irmãos. Meu Deus. Imagina o inferno, o sofrimento será o inferno. Misericórdia, Senhor, aleluia. Não pode imaginar, meu tamanho do inferno. Glória a Deus.
A Bíblia fala sobre um enxofre, que o inferno arderá com enxofre. Eu vi uma reportagem, já falei aqui, vou repetir mais uma vez. Eu vi uma reportagem lá no Peru, onde o furacão tinha, como se diz, tinha se levantado, tinha voltado a sua atividade. E aquela lava descia, aquelas lavas desciam e tomavam o chão. Em alguns lugares faziam alguns buracos. As mulheres cozinhavam os alimentos somente naquele buraco com vapor. O repórter da reportagem não suportava o cheiro daquela lava que tinha enxofre. Disse que não suportava. As mulheres colocavam e ficavam de longe. Tamanho aquele cheiro. O inferno era pelo enxofre. Mas o Senhor, Ele é bom. O inferno foi feito para o ser humano, foi feito para Satanás, e que era legião de demônios de caída. Que Deus abençoe nesta noite. Vamos ver os irmãos adorar.